A cena mais absurda que eu vi do jogo de ontem, em relação à arbitragem, o Palmeiras não perdeu por causa da arbitragem. O Palmeiras perdeu a classificação porque o Palmeiras não tem ataque desde que o Dudu se machucou. E poderia ter com os jogadores se tivessem mais rodagem. Então, vamos lá. O Palmeiras perdeu porque não tem ataque nesse momento da temporada. Ponto. Parágrafo. No estádio, eu tenho a impressão que essa cena não aparece na transmissão, por isso eu vou relatá-la. Eu acho a cena mais absurda. Pelo menos 4 vezes os jogadores do Boca do banco de reserva jogaram uma bola extra para dentro do campo. Numa dessas, o Cavani chutou a bola para o lado, mas a mais grotesca, na minha visão, no primeiro tempo ainda, a bola vem para dentro do campo, o árbitro está do lado do Medina, o Medina pega a bola que vem para dentro do campo, que é uma bola que não está no jogo, e chuta em direção ao grande círculo. O árbitro está do lado dele e não deu cartão amarelo. Então, assim, são pequenas cenas que você vai mudando o estilo do jogo e os acréscimos. Mas não foi por causa da arbitragem. O Palmeiras perdeu porque não conseguiu resolver seu dilema do ataque depois da lesão do Dudu. Andrés Matonte, o nome do árbitro, só para pontuar, porque foi um ponto do jogo que me chamou a atenção, mas também concordo, não foi por isso que o Palmeiras foi eliminado, Rodrigo. Eu só vou acrescentar que eu acho que é o padrão da arbitragem da Conmebol. O que a gente viu em quase todos os jogos. Não aconteceu no Inter e Flu por um motivo. Os dois times queriam bola e queriam jogar. E aí Sim. O árbitro não conseguia, ele mesmo não conseguiu estragar o jogo. Mas o resto, todas as vezes quando você vê um time querendo picotar o jogo, fazer cera, fazer faltinha e não levar amarelo, a arbitragem da Conmebol não pune. Ela não pune antijogo. E isso vai ter que ser resolvido, porque senão os jogos de Libertadores nunca vão ser... Só vão ser jogos efetivamente de qualidade alta quando você tiver times muito dispostos a jogar, como era o caso do Inter e Fluminense, que não estavam ali para ficar enrolando o jogo. Estavam ali para jogar bola. Mas aí, todas as vezes que o time quiser picotar, e o Olímpia fez isso, vou tentar lembrar aqui os times, né? Quando estavam jogando... tanto contra o Flu quanto contra o Flamengo, quando quis picotar o jogo, faz muita faltinha, o Boca fez agora, enfim, é uma constante, se a gente for lembrar, tem zilhões de experiência e os árbitros não punem, eles punem muito mais outros tipos de lance, por exemplo, dão muito mais segundo cartão e expulsão, que é uma coisa que acontece pouca no Brasil, que eu acho que eles são corretos, por exemplo, na expulsão de ontem do Rojo, ele fez 2 faltas para amarelo, e muitas vezes no Brasil o cara fica contemporizando, e na Libertadores isso aí eles expulsam corretamente, mas eles não punem antijogo. E isso prejudica muito a qualidade do jogo, e os acréscimos aí, tem nem o que comentar, né? Sim. Assim, teve um lance tanto da expulsão, como teve um outro lance, eu acho que já tem... O do zagueiro loiro, esqueci o nome dele. Como é que é o nome dele? Do zagueiro loiro do Boca? Valentini. Ele ficou depois 7 minutos caído no gramado. Por uma bola que acertaram na cabeça dele. O Hendrick, né? Exatamente. Um lance casual ali. Ele ficou horas dentro do negócio. E ele não dava os acréscimos. Segundo tempo, o Boca percebendo que o Palmeiras estava em cima, cada vez mais fazia isso. Mas, repito, não tem nada a ver o motivo pelo qual não foi esse da eliminação, mas é um ponto que é relevante no contexto do jogo. O Boca jogou melhor 3/4 das semifinais. Ganhou por causa disso. E porque tem um goleiro que pega 50% dos pênaltis, né? É aí que eu ia chegar exatamente agora. A gente vai discutir o que com isso, né? E o Abel ficou frisando isso, né? Porque quis dar méritos ao Romero, Chiquito Romero, goleiro do Boca Juniors, que tem realmente muitos méritos. Os números são absurdos. São 23 pênaltis contra o Romero no Boca Juniors, desde que ele chegou. 23 pênaltis. Ele pegou 12 e tomou 11 gols. Ele mais pegou pênaltis do que tomou. Isso é um negócio sem precedente, na minha visão. 52% de aproveitamento, sendo que todas as mata-matas o Boca se classificou nos pênaltis, nas oitavas contra o Nacional, nas quartas contra o Racing, nas semis contra o Palmeiras. Em cada uma dessas disputas, o Romero pegou 2 cobranças em cada uma delas. 2 contra o Nacional, 2 contra o Racing e 2 contra o Palmeiras. Se sai esse título, é papo de estátua para o Romero, PVC. Não, eu vou ser o primeiro campeão ganhando tudo nos pênaltis, se ganhar o Fluminense nos pênaltis. Né? Mas, de qualquer maneira, é o primeiro campeão chegando em 3 mata-matas nos pênaltis. Né? A Argentina, de 86, boicoteou a etapa penales, classificou nas quartas e na semi nos pênaltis, mas não nas oitavas, quando ganhou do Brasil no finalzinho do jogo. Eu queria só voltar um passo da história da coletiva, porque
Às vezes a gente comete erros na expressão e nós tratamos do idioma, né? Então, eu aprendi uma vez a evitar a expressão, não é que eu não diga nunca, mas evito falar a expressão na verdade. Porque quando você fala na verdade, parece que você está dizendo que o cara está mentindo. E não é isso que está querendo dizer, mas aprendi a evitar. Não quer dizer que eu não diga nunca. O Abel fala uma coisa que é muito ruim do ponto de vista da comunicação. Ele diz assim, é isso que vocês precisam ver, é isso que vocês precisam saber, é isso que vocês precisam perguntar. Ninguém precisa nada. Eu posso ver, eu posso concordar, eu posso acreditar. É isso que vocês precisam falar desse goleiro. Não preciso falar desse goleiro. Eu posso falar do caso de racismo no estádio, eu posso falar da escolha do time experiente em vez dos garotos, eu posso falar do sistema do primeiro tempo e do sistema do segundo tempo, eu posso falar do goleiro do Boca. Eu não preciso. Ninguém precisa nada. E às vezes a gente fala isso sem querer falar. O próprio Flávio Latifi falou agora há pouco, né? O Abel precisa entender. Ninguém precisa entender nada. A gente pode entender. Então, eu não preciso ver o que o goleiro fez. Se eu tiver competência como jornalista, eu vou ver que o goleiro pega 12 de 23 cobranças, como o Marcelo Razan acabou de ver, sem precisar ver. Para a gente rodar mais números históricos e amarrar esse Palmeiras e Boca Juniors... Eu ia colocar uma questão para vocês aqui. O goleiro adversário tem esse tipo de estatística. Você fala para os seus jogadores ou não? Porque, assim, se sou um cara, tô indo bater pênalti, eu vejo essas estatísticas, eu chego aterrorizado para bater o pênalti. Alguém falou disso, né? Que eu não lembro qual colega, que o goleiro janta o cara nos dele acrescenta ainda ao fator dele pegando pênalti. O Kevin, garoto que bateu, aliás, muito bem o pênalti ontem, de 20 anos. Aí você imagina, um garoto de 20 anos indo bater um pênalti decisivo no Allianz Parque, o time dele, Palmeiras, e aí ele fala assim, esse goleiro aí pega 55% dos pênaltis. Eu com 45 anos, ficaria aterrorizado de bater o pênalti, entendeu? Eu tenho dúvida se eu falaria. A característica dele pegar pênalti é essa e tal, mas não vamos focar muito nas estatísticas, não. Vai lá e bate sem pensar nisso. Fecha o olho e dá-lhe no meio. Eu diria o seguinte, galera, é o seguinte, eu não sou supersticioso porque dá um azar desgraçado, mas o Palmeiras perdeu 2 decisões por pênalti para o Boca Juniors. Não podemos deixar chegar nos pênaltis. É isso. Temos que ganhar em 90 minutos. Isso aí é pré-eleição e deve ter sido martelado, imagino, mas assim, deveria ser esse o mantra do Palmeiras desde o dia 1 até o último segundo da pré-eleição, não pode ir para os pênaltis. Não pode ir para os pênaltis. O Fluminense também, né? O Fluminense tem que levar isso em consideração no último jogo, né? O Fluminense ainda mais, eu acho. Que levar para os pênaltis é prejuízo. Ainda que o Fábio seja um pegador de pênalti e já tenha decidido o título como pegador de pênalti, né? Um Cruzeiro e Flamengo, mas eu acho que teve outros títulos que o Fábio, ele é um bom pegador de pênalti também, mas eu acho que o Fluminense tem que levar isso em consideração. Tem que decidir ali nos 120. Vantagem dele é que ainda tem a prorrogação. Seria um prejuízo enorme para o Fluminense levar para os pênaltis, levando em consideração a campanha e futebol dos dois times apresentados. Para o Boca, se pudesse assinar já hoje esses pênaltis, acho que já estava mais do que assinado. O Palmeiras já estava aquecendo ali no exatamente. Apesar do Romero ter sido um goleiro pegador de pênaltis, tapa penales na Copa do Mundo do Brasil em 2014, o Romero, aos 36 anos, vive o melhor momento da carreira dele. O Romero não era esse goleiro todo. Verdade. A parte, os pênaltis, a bola que ele pega... A bola do Palmeiras no jogo era a bola do Rony, na meia bicicleta, no finalzinho da partida, que ele pega uma bola muito difícil. E o Romero sempre foi um goleiro campeão mundial sub-20, jogou campeão pelo AZ, jogou na Europa, enfim, Copa do Mundo de 2014, mas ele era um pouco símbolo de um período em que se dizia que o Brasil passou a ter goleiros melhores do que a Argentina. Sim. Né? Veja o Brasil... Essa era uma crítica recorrente à Argentina. A seleção da Argentina não tem goleiro, sempre se falou isso. E o Romero, nesse final de carreira, aos 36 anos, ele é um goleiro melhor do que ele era aos 28 ou aos 29 anos. Outra frase deliciosa da entrevista do Romero ontem, quando ele é perguntado sobre o sucesso dele nos pênaltis, ele falou: eu tenho 36 anos e hoje eu gosto de coisas que eu possa me divertir. Decisões por pênaltis são divertidas.
Divertidas para quem, cara, faz? Pra ele. Exatamente. É quase martírio. um sadismo ali com o batedor, Exato. né? Ele vai com essa estatística. É claro que é divertido para ele. Ele tá com a estatística de 55 pênaltis defendidos. O cara vem aterrorizado para ele e ele tá ali debaixo. É um momento de diversão para ele. E essa declaração agora encaixou a peça que faltava no quebra-cabeça, porque tem um momento dos pênaltis que ele abre um sorriso olhando para o batedor. Então agora entendi. Dá a impressão que ele está rindo todas as cobranças de penalidade ali, né? Para já entrar também na cabeça deixar o cara irritado, nervoso, enfim, alguma coisa do tipo. E só para fechar de vez e pontuar esses números históricos do que significa essa eliminação do Boca em relação ao Palmeiras, tem números relevantes nesse sentido, porque assim, primeiro tem o aspecto dos confrontos Boca e brasileiros, que é uma mística que a gente já costuma falar bastante. Mas especificamente Boca e Palmeiras é a quarta vez, e segundo o Mr. Chip, que é um levantador de números de futebol mundo afora, primeira vez que um time elimina 4 vezes a mesma equipe na Libertadores em toda a história da Libertadores. O Boca eliminando o Palmeiras 4 vezes, 2000, 2001, 2018 e 2023, embora não é eliminar uma final, mas enfim, bater e vencer um adversário numa decisão, primeira vez que um rival tira 4 vezes o mesmo time da Libertadores, 2000, 2001, 2018 e 2023. Para além disso, nos confrontos com times brasileiros, o Boca, olha quantas vezes o Boca já eliminou times brasileiros, gente. 18 vezes. Cruzeiro, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Vasco, Palmeiras. Paysandu, Santos, São Caetano, Grêmio, Cruzeiro e Fluminense. Corinthians, Cruzeiro, Palmeiras, Atlético Paranaense, Inter e Palmeiras de novo. A tal da mística do Boca meio que ressuscita em relação aos brasileiros com essa eliminação de ontem. Mas embora o Fluminense está empatado com o Boca, sim, né? E tem vários exemplos. Ele caiu uma vez e passou uma vez, né? E tem vários exemplos de brasileiros que eliminaram. Mas é que o Fluminense perdeu nas quartas, mas ele eliminou o Boca nas semis em 2008, né? E agora com essa olha final... só. Diga, PV, diga. O tempo. O primeiro 77 é a final, né? É a final de 77 que perde nos pênaltis do Cruzeiro. Mas eu ia fazer uma brincadeira com o tempo. O Paysandu e Boca, que o Paysandu ganhou na Bombonera e o Boca venceu no Mangueirão, esse jogo aconteceu no dia 15 de maio de 2003. O dia que nasceu minha filha, que estava na arquibancada ontem, aos 20 anos, e o Boca eliminou nas suas pontas. Tá vendo? Para todas as gerações, tem para todos os gostos. O Boca não é um time que se apega a esse tipo de coisa. E tem também uma outra tela dos colegas da ESPN mostrando quantas vezes o Boca eliminou times brasileiros como visitante. 12 vezes. O River 5, o Olímpia 4 e o São Lourenço também 4. Então, assim, para o Boca decidir fora de casa, não tem problema nenhum contra time brasileiro, não é o que o assusta. Isso até já projetando a final no Maracanã, não vai ser algo que vai lhe tirar o sono. E a última, só essa mais por curiosidade, porque foi um lance que chamou muita atenção nesse Boca Palmeiras, o Valentim Barco deu uma de Soteldo, né? Ele deve ter visto, lá chegou a imagem, Santos e Vasco, o Soteldo foi lá, pisa na bola. O Valentim Barco, o que é mais curioso, o que mais chamou a atenção, não aconteceu nada no jogo. O Valentim Barco pisou na bola, ficou 2 segundinhos, já voltou pro terreno, tocou, o juiz não parou o jogo, não teve pontapé, não teve cartão amarelo, passou batido. A gente só reparou nesse lance agora porque teve do Soteldo. E do Soteldo deu a confusão que deu aqui no Brasileirão. Cartão amarelo, pontapé, 3 expulsões, 2 cartões, não pode fazer isso, é desnecessário, desrespeito. Essa comparação foi quase que imediata nas redes sociais, não sei se vocês viram, PVC e Rodrigo. Eu acho que... Vai, Rodrigo, desculpa. Não, eu acho que ele deve ter visto o lance do Soteldo e ele deve ter procurado alguma espécie de reação ali que talvez causasse um cartão, uma expulsão para um jogador do Palmeiras. Para mexer com o emocional, faz parte. E os jogadores do Palmeiras foram muito bem nesse caso de ignorar. E você vê, quando é ignorado, alguém viu como provocar como grande coisa, interferiu em alguma coisa do jogo? Alguém, fora a gente achar a foto e fazer esse comentário aqui agora, interferiu em alguma coisa? Alguém se sentiu super ofendido por causa disso? Então, pois é. Esse acabou sendo uma coisa que passou. Ele mesmo depois deve ter falado: eu tentei com os colegas ali depois do vestiário, eu tentei, mas não rolou. Possivelmente já devia ter essa resenha, né? Depois do jogo ou antes do jogo. Vou fazer isso aqui, vamos ver se vai dar certo. Não rolou. Passou batido, que acho que deveria ter sido o normal nesse caso aqui. E o Soteldo subiu melhor que ele na bola, hein? Mais, né? Feita a observação, hein?
O dele tá meio torto. Tá muito mais inteiro ali, ó. O barco ficou meio, né? Ficou que nem um barco ali, meio cambaleante ali nessa subida de bola aí. Você sabe por que o Palmeiras não vai contratar o barco, né? Ih, lá vem, fala. É porque a torcida mandou contratar um navio. Depois do avião, ele precisa de todos os tipos de transporte, entendeu? Aí o PVC não se aguenta nesses trocadilhos de qualidade para lá de duvidosa. Você com a gente, continue deixando seu like, se inscrevendo no canal do All Sport e mandando mensagens, tem muitas participações. Então, a última coisa importante, ontem o Kevin deu uma entrevista muito madura, além do futebol maduro que ele mostrou no segundo tempo, quando ele saiu do jogo, ele perguntou sobre a opção do Abel pelos experientes no primeiro tempo, ele falou, o professor teve essa ideia, teve esse pensamento, a gente respeita, a gente entrou no segundo tempo, vamos ajudar o máximo possível, agora nós temos que jogar contra o Santos, o campeonato está aberto, nós vamos tentar ganhar o Campeonato Brasileiro. Que é uma coisa que o Abel, perguntado, não falou. Eu tenho informação que no vestiário o Abel está falando diferente. O Abel não está dizendo que se o Botafogo já é muito difícil perder o campeonato. O Abel não está dizendo isso no vestiário. É diferente. Mas quem respondeu, pergunta, resposta. O Kevin foi perguntado, disse, nós vamos jogar contra o Santos, nós temos que ganhar do Santos e tentar ganhar o Campeonato Brasileiro. Ele foi perguntado e deu uma resposta para a pergunta que foi feita. Que é normal, que é o que deveria ser o corriqueiro. Em cima Exatamente, disso, o Abel não respondeu a pergunta. A primeira pergunta que foi ótima, o Abel não respondeu, ele fez outra pergunta. Em cima disso, se vocês puderem, de forma curta, o ano do Palmeiras, se a gente fizer essa análise, isso foi perguntado para o Abel também na coletiva, mas ele falou que ele prefere esperar mais um pouco para ter essa resposta e essa análise. Mas levando em consideração, estamos trabalhando com um cenário hipotético, se o Palmeiras não conseguir a virada para cima do Botafogo e não levar o Campeonato Brasileiro, como vocês veem a avaliação desse ano do Palmeiras? É um ano ruim, é um ano médio, é um ano bom? Começando contigo, Rodrigo, o que você acha? Eu acho que tem um paralelo só lembrando, desculpa te interromper, eu ia falar do Flamengo também, mas lembrando que o Palmeiras foi campeão paulista e da Supercopa do Brasil, sim. E o Flamengo não levou nenhum título na temporada. Tem um paralelo com o Flamengo, não porque o Palmeiras conquistou 2 títulos, tem um início de temporada melhor, mas nas competições mais importantes, né, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, os dois têm desempenhos similares. O Flamengo caiu antes na Libertadores, mas foi até a final da Copa do Brasil. O Palmeiras caiu antes na Copa do Brasil, foi até a semifinal da Libertadores, e os dois estão quase com a mesma pontuação no Brasileiro. E a minha impressão é que os dois passam por crises em seu time, e aí para deixar bem claro qual é o uso da palavra crise aqui, porque não é crise necessariamente turbulência e tal, mas crise no sentido do modelo de time que são também paralelos. O modelo do Palmeiras, com esse elenco curto e um elenco que foi perdendo jogadores e tal, e que agora tem os garotos, está em discussão e vai ter que mudar para o ano que vem. Assim como o modelo do Flamengo dos jogadores consagrados, que conquistaram desde 2019 e tal, também está em discussão e vai ter que mudar de alguma forma para o ano que vem. Não é que vai mudar o time inteiro, mas você vai ter que mudar ideias ali de como é feito esse elenco e do que tem disponível. O Palmeiras provavelmente vai ter que ter mais dos garotos jogando e mais robustez ali em mais peças que estão faltando, jogadores de meio de campo e tal. Vai ter que repensar um pouco. Me parece que o modelo de um time que foi bicampeão da Libertadores esgotou, e aí você precisa refazer. Pode refazer com o mesmo técnico, o Abel vai continuar, claro, mas vai ter que refazer. E o caso do Flamengo é a mesma coisa. O modelo se esgotou desse time e ele precisa ser refeito. Vão ficar vários jogadores e tal, vários que ainda tem muita coisa para dar, vai mudar o técnico, mas os dois vivem o que a gente poderia chamar de uma entre-safra dos seus times, e eu acho que a temporada dos dois reflete um pouco isso. Como é que você vê, PVC? Eu acho o ano do Palmeiras abaixo da expectativa. Não é uma catástrofe. É abaixo da expectativa. Um pouco porque a expectativa foi criada de que Palmeiras e Flamengo vão ganhar tudo. E hoje o São Paulo é campeão da Copa do Brasil, o Botafogo é líder do Brasileiro, o Fluminense está na final do Brasileiro, da Libertadores. Então, este ano, o Palmeiras pode ganhar o Brasileirão, o Flamengo pode ganhar o Brasileirão, e isso muda de figura no final do ano, mas nesse momento, o retrato o futebol brasileiro ainda tem um equilíbrio que não permite que a gente imagine que vai se ganhar tudo. Os mais ricos vão ganhar mais.
mas não vão ganhar tudo. Bom, mas é abaixo da expectativa. Eu acho que o modelo do Palmeiras precisa de um ajuste que passa por diretoria mais agressiva. Não é para ser Alexandre Matos, não é para contratar 10 caras no ano, mas é um volante, um meia, um atacante, um lateral, que é isso que está indo no mercado. E um ajuste que passa pelo Abel confiar no banco de reservas dele. Sejam os garotos, sejam os jogadores mais cascudos que cheguem. Então, eu acho que o Palmeiras não tem uma ruptura de projeto. O Palmeiras tem um ajuste de projeto. O Flamengo, eu acho que tem uma questão de entendimento de que o time vai precisar de uma reforma maior por causa do ambiente que pode estar um pouco menos competitivo do que já foi. No caso do Palmeiras, eu acho que é um pouco mais de agressividade da diretoria no mercado, e ela sabe disso, e mais capacidade do Abel trabalhar com o banco de reservas dele.